Onde começa uma perna? Você pode dizer que é próxima à pelve, abaixo da bacia, apontar para a coxa, mas a perna começa e termina no cérebro. Após a perda de um membro, como um braço ou uma perna, o cérebro pode continuar sentindo aquela região como se ela ainda estivesse lá. Isso acontece pois o membro continua intacto no mapa cerebral. Isso é, ocorre a perda da parte física que se move, mas a central de comando, digamos assim, continua existindo. Podemos entender melhor pela proposta de Ronald Milzak, na qual ele diz que a perda de um membro gera uma contradição interna entre a representação encefálica do corpo e o padrão de entrada tátil periférica que atinge o neocórtex. Com isso, a consequência acabaria sendo uma sensação ilusória de que a parte do corpo perdida ainda estaria funcionando na pessoa. Dentro desse cenário, após a amputação de um membro, quase todos os pacientes experimentam a ilusão de que o membro perdido está presente, podendo ela persistir ao longo de toda a vida do indivíduo, mesmo que em graus distintos, sendo essa sensação denominada de fantasma. Com ela, é possível sentir que você tem um membro e consegue até controlá-lo, mas não é uma sensação desagradável que causa dor. Assim, esses fantasmas que são criados acabam por mostrar o fato da maquinaria central para o processamento da informação somatosensorial não estar inativa na ausência de estímulos periféricos. Isso dá a entender que o aparato de processamento sensorial central continua a operar de maneira independente da periferia, dando origem a essas sensações bizarras. Não obstante, a dor no membro fantasma é uma dor real e fisiológica relacionada com a reorganização cortical após a amputação, que consiste em alterações estruturais na representação topográfica dos mapas corticais. Sendo que ela não se limita apenas a membros que foram amputados, já que podem acontecer em seios fantasma após a mastectomia e até mesmo em uma genitália fantasma após a castração. A dor do membro fantasma consiste em qualquer sensação desagradável que a pessoa sinta na parte faltante, como coceira, choque, formigamento, queimação, frio, sensação de inchaço, cãibra e pode incapacitar de forma progressiva. Pode ser contínua, surgir uma vez por mês quando a pessoa dá risada, quando está dormindo, e é muito difícil os pacientes encontrarem palavras para relatarem o que estão sentindo. O termo dor fantasma foi utilizado pela primeira vez pelo neurologista Silas Weir Mitchell, observando que milhares de membros fantasmas estavam perseguindo e atormentando muitos bons soldados, enquanto cuidava dos feridos nos campos de batalha da Guerra Civil Norte-Americana. Durante muito tempo, havia a associação de que a sensação fantasma era originada de uma fonte psíquica, mas hoje temos o conhecimento de que essa manifestação também se relaciona com o fisiológico, através da reorganização cortical. Para entendermos ela, é necessário pontuar que os campos receptivos dos neurônios do córtex somatosensorial produzem um mapa ordenado do corpo no córtex cerebral, mais especificamente no giro pós-central, sendo que esse mapeamento das sensações da superfície corporal em uma área do encéfalo é chamado de somatotopia. O tamanho relativo da área do córtex que processa cada parte do corpo está correlacionado à densidade de aferências sensoriais recebidas daquela determinada parte e à importância da aferência sensorial daquela parte do corpo. Dessa forma, áreas como a boca, língua e dedos possuem um mapa somatotópico muito maior do que outras áreas como o tronco, braço e pernas, sendo essa distribuição descoberta pelo neurocirurgião Wilder Penfield e colocado em um modelo anatômico apelidado de homúnculo cerebral. Com isso colocado, vamos voltar para o episódio da perda de um membro, no qual ocorre a reorganização da circuitaria subjacente à somatotopia cortical. Assim, antes de uma cirurgia de amputação do indicador e do dedo médio da mão, por exemplo, cada um dos dedos era representado em áreas distintas, organizadas de maneira somatotópica no giro pós-central. Depois da cirurgia, a área que representava os dedos amputados agora é mapeada com uma representação ampliada dos dedos adjacentes. Sendo que um dos efeitos dos neurônios que tiveram suas aferências originais perdidas devido ao membro removido é o fato de responderem à estimulação tátil de outras partes do corpo, sendo essa uma consequência surpreendente. A estimulação da face estimular a sensação de toque de um membro perdido, por exemplo, visto que estão em áreas corticais adjacentes. Ainda não há uma explicação completamente exata para a dor no membro fantasma, mas, ao que tudo indica, ela acontece porque, apesar da amputação, o cérebro continua recebendo sinais dos terminais nervosos, inclusive daqueles que agora levam ao membro faltante.
Assim, a amputação acaba por causar uma desregulação da rede normal de aferentes nervosos e da transmissão nociceptiva. O input normal é substituído por outro ainda desconhecido, mas certamente diferente, que irá fornecer à medula espinal e ao córtex somatosensitivo a informação necessária para criar os fantasmas. Dentro disso, o encéfalo, caso adapte-se à perda e altere sua representação somática intrínseca após a retirada do membro, gera a sensação fantasma que surge logo depois dessa perda e pode diminuir de intensidade com o tempo. Mas cabe ressaltar que existem casos de pacientes que têm dor há mais de 40 anos, e a intensidade e frequência das dores diminuem com o passar do tempo, mas infelizmente essa dor acompanha o paciente pelo resto da vida, caso aquela alteração não seja concretizada. Em resumo, o que os olhos não veem, o cérebro sente. Então, cabe a você, futuro biomédico, empenhar-se para desvendar os atuais mistérios cerebrais e promover qualidade de vida a essas e várias